assim, Tiago capítulo 4, versículo 6. Pode baixar um pouquinho mais o fundo? Diz assim a palavra do Senhor, Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, e ele achegai-vos, a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Isso é a palavra que Tiago está trazendo para nós em nome de Jesus. Aqui Tiago está falando conosco a respeito de uma possível restauração em Deus. Por isso ele começa a falar a respeito da resistência às paixões da carne. Nos últimos tempos eu tenho recebido muitas mensagens a partir daqui do Facebook, das mídias sociais que eu uso, de pessoas que dizem: pastor, eu estou fraco na fé, eu estou fraco espiritualmente. E isso ocorre muitas vezes porque as pessoas, depois que entramos de quarentena, depois que os cultos presenciais foram impedidos ou limitados, muitas pessoas que eram muito dependentes do culto, muito dependentes da igreja, passaram simplesmente a, entraram num estado de fraqueza espiritual, porque para orar dependiam do pastor ou dos irmãos, para meditar na palavra de Deus simplesmente esperavam no culto, e depois que foram ficar em casa durante quase 3 meses, essas pessoas pararam de meditar nas Sagradas Escrituras, e isso começou a gerar um esfriamento espiritual, começou a gerar até para alguns um certo grau de apostasia na fé. Então, como eu disse que nos últimos dias o número de irmãos que se dizem crentes tem aumentado, mas frequentemente eu recebo mensagens de pessoas que confessam pecados, sentem-se fracos e distanciados da pessoa de Deus. Então eu pensei aqui, meditando nas Escrituras também, pelo menos 3 coisas nos enfraquecem espiritualmente. 3 coisas nos enfraquecem ou acabam nos afastando até da pessoa de Deus. Primeiro, o que nos enfraquece, a primeira coisa que nos enfraquece é a falta de alimento espiritual, ou seja, a falta de alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, a falta de alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus. Todas as vezes que nós não nos alimentarmos espiritualmente, com jejum, com a palavra, vigiando, cuidando da nossa alma para que o pecado não tome a nossa alma, nós estaremos fracos espiritualmente. Então a falta de alimento espiritual, ela enfraquece a nossa vida espiritual. Por isso a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então todas as vezes que eu ouvir a palavra, todas as vezes que eu escutar a palavra, todas as vezes que eu me submeter à palavra, todas as vezes que eu encher a minha botija espiritual da palavra, com certeza eu estarei vencendo as tentações, vencendo as batalhas que espiritualmente nós enfrentamos. A segunda coisa que nos enfraquece espiritualmente são os demônios, que diariamente nos confrontam. Nós enfrentamos guerras e batalhas espirituais, e diariamente Satanás, ele vai investindo para o nosso fracasso espiritual. Então, por isso a Bíblia diz que devemos vigiar, a Bíblia diz que devemos ser sóbrios, a Bíblia diz que devemos estar atentos, porque Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele luta dia e noite para nos enfraquecer. Por isso devemos estar prontos, devemos estar atentos com os ardis de Satanás. A outra coisa que nos enfraquece espiritualmente são os nossos pecados.
Todas as vezes que você pecar, você estará fraco espiritualmente. E o pecado é o carro-chefe na nossa fraqueza. O pecado, ele nos enfraquece o tempo todo. Por essa razão, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você errar, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se reencontrar com Deus. Você precisa voltar-se para Deus, de modo que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado para todo sempre. Então, se nós decidirmos mudar, será menos doloroso para nós. Mas se nós deixar que as pessoas nos mudem, será muito doloroso e muito difícil para nós também. Quais são os passos para a nossa restauração em Deus? Número 1, devemos nos sujeitar a Deus. Para que haja nossa restauração em Deus, o primeiro passo, precisamos nos sujeitar a Deus. O versículo de número 7 de Tiago, capítulo 4, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Para eu ser restaurado em Deus, para eu experimentar a restauração em Deus, a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida é um certo tipo de sujeição. Como é que eu me sujeito a Deus? Sujeitar-se a Deus é colocar-se debaixo da autoridade de Deus. É você entender que Deus tem toda a autoridade e eu estou debaixo dessa mesma autoridade. Sujeitar-se a Deus é você depender 100% de Deus. Não é depender de você, é depender dele. Porque quando eu me sujeito a Deus, é porque eu estou dizendo: Senhor, eu não vou lutar mais com as minhas armas, eu não vou lutar mais com as minhas próprias forças, não sou eu que estarei lutando, mas eu, Senhor, como disse o salmista, não a nós, mas ao teu nome, ó Deus da glória. Então, sujeitar-se a Deus é depender de Deus. Sujeitar-se a Deus é deixar os nossos planos e submeter-se aos planos de Deus. Quantas pessoas estão na igreja, mas dizem: os meus sonhos, os meus planos. Amados, se fosse para viver os meus planos, eu não estaria fazendo essa live. Sujeitar-se a Deus. Então, primeiro, eu disse que sujeitar-se a Deus é colocar-se debaixo da vontade de Deus. Segundo, sujeitar-se a Deus é depender 100% de Deus. Terceiro, sujeitar-se a Deus é deixar os nossos planos de lado e colocar-se debaixo dos planos de Deus. Eu ia dizendo que se eu quisesse viver os meus planos, eu não estaria fazendo essa live hoje. Eu não estaria aqui como pastor na província onde eu estou hoje. Desde que eu fiz um pacto, uma aliança com Deus, eu me sujeito ao plano dele, ao projeto dele na minha vida. E isso me faz sofrer menos. Porque, amado, todas as vezes que você faz um plano e esse plano é frustrado, isso também te frustra. Mas quando você vive os planos de Deus, você jamais viverá frustrado. Então, também sujeitar-se a Deus é parar de confiar em você mesmo e passar a confiar em Deus. Sujeitar-se a Deus é deixar Deus cuidar de tudo na sua vida, cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus estudos, cuidar do seu futuro. Isso é que é sujeitar-se a Deus. E a Bíblia está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Não se sujeitem aos homens, não se sujeitem aos demônios, não se sujeitem a um certo grau de enfermidade. Não devemos nenhuma sujeição a demônios, a culturas diabólicas. Nós não devemos nenhuma sujeição a essa pandemia do coronavírus. A nossa maior sujeição, ela está na pessoa de Deus. Por isso a Bíblia está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. A segunda coisa, para que nós venhamos alcançar a restauração em Deus, devemos resistir ao diabo. Como eu disse no princípio, muitas pessoas me mandaram mensagens para dizer que: olha, estou fraco, estou desanimado, estou pensando em parar. Mas a questão aqui é:
que resistir ao diabo. No grego, essa palavra resistir, ela tem muito a ver com colocar o pé na porta e não permitir que o inimigo entre. Então, resistir ao diabo é você se posicionar. Resistir ao diabo é você dizer, não vou retroceder, independentemente da pressão que o inimigo está fazendo contra a minha vida. Então, resistir ao diabo é você colocar o pé na porta para que a tentação não entre. Resistir ao diabo é você resistir às tentações que o diabo tem lançado sobre a sua vida. Por isso, Tiago começa a dizer primeiro, para ser restaurado, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir do diabo, mas é o diabo que vai fugir de vós. É o diabo que fugirá de nós. Por isso nós devemos estar prontos. Nós devemos estar firmes para dizer não para Satanás. Eu falei esses dias aqui, amado, que a nossa luta é diária, a nossa luta é constante. Amado, imagina aonde você estaria agora se você fizesse tudo o que te deu vontade. Aonde você estaria agora se você só vivesse debaixo daquilo que te agrada? Então a palavra é resistir ao diabo. Vamos resistir às tentações. Vamos resistir à voz do diabo. Vamos resistir é não lhe dar espaço. O que é resistir ao diabo? Resistir ao diabo é não lhe dar voz e vez na tua vida. Resistir ao diabo é não temer a ele, é não ter medo do diabo. Nós não podemos subestimar o diabo, mas também não podemos superestimar o diabo, porque tem pessoas que dão superpoder para o diabo, tem pessoas que superestimam o inimigo. Parece que o diabo é o todo-poderoso. Não, o todo-poderoso é o nosso Deus. Por isso a Bíblia está a dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Jesus resistiu ao diabo. Jesus no deserto resistiu ao diabo. Jesus no deserto resistiu todas as flechas que o diabo lançou para desviá-lo, que o diabo lançou para atrapalhá-lo. Então, o que nós precisamos aprender hoje é a resistir aos ardis inflamados que o diabo tem lançado contra a nossa vida. Amado, quando você não saber o que fazer diante de uma tentação, o meu conselho como pastor é fuja. A Bíblia diz fugir de toda aparência do mal. Nós vamos resistir ao diabo e vamos fugir de toda aparência do mal. O terceiro passo para a restauração em Deus, a Bíblia está dizendo aqui no versículo de número 8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como é que eu recebo essa restauração em Deus? Você que está longe da casa do Pai, você que entrou numa vida de pecado, você que tirou umas férias da fé, você precisa voltar para Deus, você precisa chegar-se a Deus, você precisa render-se a Deus, você precisa voltar-se para Deus, você precisa chegar-se a Deus. É o que a Bíblia está a dizer, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Então quando nos aproximamos de Deus, o diabo se afasta de nós. Quando nos aproximamos da cruz de Cristo, Satanás se afasta de nós. Esse é o segredo. A Bíblia diz que Satanás, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, bramando como leão. Se o diabo está ao nosso derredor, é porque ao nosso redor tem os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor. É porque ao nosso redor Jesus Cristo, aquele que nos protege através do seu sangue, ele está ao nosso redor. Satanás foge quando nos vê junto à cruz. Por isso, quando nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Eu gosto de imaginar na figura do filho pródigo voltando para a casa do pai.
No dia que o filho pródigo volta para a casa do pai, a Bíblia diz que o seu pai saiu de casa correndo quando viu o seu filho ao longe e abraçou o filho e o beijou e abraçou ele gostoso, porque o filho decidiu sair de uma vida de pecado e decidiu voltar para a casa do pai. Por isso a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Amado, você precisa levantar-se, assim como o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti perante o céu e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me, trata-me como um dos teus trabalhadores. É tempo de nos erguermos, é tempo de nos levantarmos. Os dias são maus, os sinais aí fora apontam para a vinda de Cristo. Jesus está vindo, Jesus está às portas. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Por isso, você que está vendo essa live, achega-te a Deus, volta para Deus. Você que estava de férias na fé, eu lhe convido de volta para Deus. Achega-se a Deus, não se achegue à religião. Não é simplesmente para voltar na igreja, mas é para voltar-se a Deus, porque tem muitos que estão vendo essa live, mas eles estão longe de Deus, longe dos propósitos de Deus. E nessa noite Deus te chama. Você não sabe a que hora você parte desse mundo. Ou Jesus vem ou você morre. Por isso nós precisamos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Que coisa mais linda é saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode se achegar até nós. A outra coisa que nós precisamos entender: o que é necessário para nos achegarmos a Deus? Quais são os passos necessários para nos achegar a Deus? Tiago vai responder isso no versículo 8. Ele vai dizer assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Continuando o verso, a parte B vai dizer: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para essa restauração do relacionamento que nós tínhamos com Deus e foi quebrado, primeira coisa, purificar as nossas mãos pecadoras. Devemos purificar as nossas mãos pecadoras. O que é isso? Precisamos ter plena consciência que eu sou um pecador e quero me achegar a um Deus santo. Eu sou uma pessoa cheia de falhas, cheia de defeitos, e eu quero me aproximar a um Deus santo. Então, se eu quiser me achegar a um Deus santo, eu preciso deixar toda sujeira como feitiço, prostituição, adultério, fornicação, bruxaria, bebedices, inveja, bajulação, mentira. Eu preciso me despir de tudo isso para eu me achegar a Deus. As pessoas se esquecem de que querem se aproximar de um Deus santo, mas não querem ter uma vida santa. Por isso hoje as igrejas estão cheias de gente santas pecadoras, pessoas que têm uma aparência de santidade, têm roupas de santo, têm voz de santo, mas não têm vida santa. Por isso a Bíblia está dizendo: limpai as mãos, pecadores. O pecado não cabe na nossa comunhão com Deus. Todas as vezes que você quiser ter comunhão com Deus, saiba que uma vida de pecado não ajuda a tua comunhão com Deus. Toda vez que você estiver querendo se aproximar a Deus, saiba que o teu pecado estraga tudo na comunhão. John Wesley dizia que o pecado nos afasta da oração, a oração nos afasta do pecado. John Wesley ainda dizia que quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia te afasta do pecado, mas quando você peca, o pecado te afasta da palavra. Então Tiago está dizendo: limpai as mãos pecadoras. Quer se aproximar de Deus, Ele é santo. Amado, não existe nenhum outro atalho. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus.
A santidade é o padrão para nos encontrarmos com Deus. A santidade é o padrão para enxergarmos a glória de Deus. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz: o séquito do Senhor enchia o templo, e ele viu serafins e querubins voltando ao redor do templo e ao redor do trono de Deus. Ele disse que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 sobrevoavam, e eles diziam: Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, o Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos. Então toda vez que nós estivermos querendo nos aproximar de Deus, o requisito é o que? Santidade. A Bíblia diz: sede santo como é santo aquele que vos chamou. Deus, no livro de Deuteronômio, falou para o povo: santificai-vos para amanhã. Então todas as vezes que você quiser se aproximar de Deus, santifique-se. Luta para o pecado estar longe do teu coração. Luta para o pecado estar longe dos teus pensamentos. Luta para você viver longe do pecado. Se o pecado vier à direita, fuja na esquerda. Isso aqui é fugir a aparência do mal. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Os ímpios têm prazer no pecado, mas o nosso prazer está na lei do Senhor. Os ímpios têm prazer na mentira, mas o nosso prazer está nas verdades do Senhor. Alguém perguntou para Jesus: o que é a verdade? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então precisamos perceber que para se achegar a Deus, devemos purificar as nossas mãos. As nossas mãos representam um instrumento que nos leva a pecar. Muitas coisas nós fizemos com as nossas mãos. E no último dia, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus vai ver as nossas mãos, porque as nossas obras estão gravadas nas nossas mãos. A outra coisa para nos achegarmos a Deus, aí ele vai dizer: purificai o coração. Purificar é o que? Santificar o coração. Não se trata apenas de culpas passadas, mas também de largar o atual amor ao pecado. Purificação é esse processo de eu limpar o meu coração ao amor que eu tenho por um certo pecado que eu gosto de cometer. Por isso ele está dizendo: purificai o coração. O nosso coração pertence totalmente a Cristo. O nosso coração pertence totalmente ao varão do Calvário, aquele que subiu na cruz por nós. Por isso devemos consagrá-lo, apresentá-lo os nossos corações. E a Bíblia está dizendo: purificai os vossos corações. Purifica o teu coração. Eu costumo brincar com alguns amigos: se eu não estou a conseguir guardar dinheiro, vou guardar mágoa, irmão. Tira essa má água do teu coração. Tira essa água podre do teu coração. Purifica. Diga: Senhor, encha o meu coração do teu Espírito Santo. Encha o meu coração das verdades do Evangelho. Encha o meu coração de amor pela tua palavra. Encha o meu coração de amor ao próximo. Encha o meu coração de amor para estar na tua casa. Por isso Davi diz: eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A outra coisa que nós precisamos entender a respeito dos nossos pecados, Tiago vai dizer assim: lamentai e chorai. Olha o que Tiago está a dizer para nós a respeito do pecado. Amado, que me dói às vezes é os crentes que pecam com prazer. Eles pecam e contam testemunho como se tivesse a beber água. O triste é que para alguns o mal virou bem e o bem virou mal. A Bíblia está dizendo: lamentai e chorai. No livro de Joel, a Bíblia diz: chorem os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor, na voz de jejum e de oração, entre o altar e o alpendre. Amado, muitas pessoas hoje, amado, nós devíamos chorar por não ter lágrimas para chorar.
Nós devíamos chorar quando pecamos, devíamos entrar nos nossos quartos entristecidos. Paulo disse assim: e por essa causa eu bato em mim mesmo e reduzo meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, Paulo, não venha de modo algum ser reprovado. Você precisa entender que você peca, você entristece a Deus. Por isso ele está dizendo no versículo 8, no versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso júbilo, a vossa alegria em pranto, em tristeza. E é isso que nós temos que entender. Como é que está a sua vida? Quando você peca, o que é que você sente? Quando você erra, o que é que você sente? Quando você falha, o que é que você sente? Amado, triste, hoje as pessoas já não choram mais. Choramos quando perdemos dinheiro, choramos quando perdemos emprego, muitos choram ou muitas choram quando perdem um namorado ímpio, muitos choram quando peca. A Bíblia está dizendo: sintam as vossas misérias, lamentai e chorai. Transforma-se, converta-se o vosso gozo em pranto, a vossa alegria em tristeza. Amado, nós precisamos voltar a chorar pela nossa vida de pecado. Precisamos voltar a chorar pelos pastores púlpitos brincando de dormir com as ovelhas. Precisamos voltar a chorar pelos profetas que estão inventando profecia para extorquir o povo. Precisamos voltar a chorar pelos políticos corruptos. Precisamos voltar a chorar pelos pais que abandonam os filhos por causa das mangas de Deus. Precisamos voltar a chorar pelos crentes mentirosos que estão nos púlpitos. Precisamos voltar a chorar pelos pastores que transformaram a fé em negócio. Precisamos voltar a chorar por aqueles que tomam a Santa Ceia no domingo, mesmo sabendo que estavam no sábado no lugar de orgias, prostituição. Precisamos voltar a chorar só de saber que na nossa cabeça 24/24 horas passam pensamentos de pecado, de vergonha e humilhação. Por isso a Bíblia está a dizer: lamentai e chorai, vós de duplo ânimo, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. É o que a Bíblia fala. Amado, em nome de Jesus, precisamos voltar no tempo que nós confessávamos os nossos pecados. E que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. Até aqui, essa é a palavra do Senhor para a tua vida. E Ele vai dizer assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ao seu tempo exaltará. Essa é a palavra do Senhor no versículo de número 10. Se nos humilharmos perante Deus, se nos humilharmos perante Jesus Cristo, no tempo dele, ao seu tempo, Ele estará nos exaltando para a glória e honra do seu santo e poderoso nome. Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa perceber o quanto nós carecemos, o quanto nós precisamos da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nesse dia, em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero pedir a misericórdia de Deus sobre o teu coração, em nome de Jesus. Aonde você está, se você puder orar conosco com olhos fechados, agradecia. Se você não puder orar com olhos fechados, ainda assim não tem problema algum. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Alguém pode mudar aí, ter um louvor bem calmo aí, para não estar... Pode ser aquele mesmo aí. Zalanangá. E eu quero dizer para você que estará no dia 24, as nossas igrejas vão estar abrindo, mas necessário. Nossa igreja aqui de Benguela já é 50% mesmo dos crentes que a lei exige, né?
não somos tanto assim. Então, quando nós voltar os cultos, todo mundo vai voltar a cultuar conosco, devido ao número que somos ainda aqui na província. Mas eu quero lhe convidar, venha aí, vamos buscar a presença de Deus, e Deus estará nos concedendo vitória em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia. Abençoa o teu povo e guarda. O Senhor tem sido conosco, o Senhor tem guardado a sua igreja e o teu povo. E nesse dia quero te entregar a minha vida e a vida do meu irmão que está lutando contra o pecado, e a vida da minha irmã que nesse dia está se sentindo fraca. Que o Senhor venha fortalecer-lhe, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia e segundo o teu poder. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida para domingo. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus.